também de minha relatoria. Chama julgamento número 9 da pauta de minha relatoria. É o agravo de instrumento número final 472670, dígito 7, da comarca de Manhuaçu. O agravante é Altair Vinícius Pimentel Campos e a agravada Alana Patrícia Lemos. A turma julgadora, eu sou o relator e vogais dos eminentes desembargadores Corrêa Camargo e Eduardo Brum. Aliás, boa tarde, desembargador Eduardo Brum. O desembargador Eduardo Brum já está no recinto. Podemos retomar. Um abraço a todos os colegas aí, senhores e senhoras advogados. Neste feito, está inscrito para a sustentação oral o advogado Reinaldo Ximenes Carneiro pelo agravante, a quem dou a palavra é a doutora Cláudia Periar de Pressato. Está presente? Não, não está. Era para assistir. Pelo agravante também, correto. Então, com a palavra, o doutor Reinaldo Ximenes Carneiro, pelo agravante, pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, desembargador Júlio César Gutierrez, senhor primeiro vogal, desembargador Jaime Silvestre, senhor segundo vogal, desembargador Eduardo Brum, ilustre secretária, representante servidores desta casa, ilustre procurador de justiça, meu caro colega Altair Vinícius Pimentel Campos. Senhoras e senhores, como se trata da última sessão, eu quero aqui fazer minha homenagem a essa Câmara e ao desembargador Torgal Gustavo Borges de Andrada, que não foi citado no introito porque não fazia parte da turma julgadora. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, no sentido de que nós, no ano próximo, tenhamos condições de um trabalho assim, mais efetivo e com sessões presenciais, para que possamos desenvolver melhor os nossos trabalhos. Os advogados, eu saúdo aí, em nome do nosso Altair Pimentel, que está passando por um período de dificuldades, e talvez porque ele é um dos advogados mais talentosos e mais produtivos da comarca de Manhuaçu, e por isso atrai a ira daqueles que batalham com ele na faina de fazer justiça. O caso é realmente lamentável. O agravante programou uma viagem para os Estados Unidos com toda a sua família, inclusive a sua companheira Alana, e chegado o período da viagem, a sua companheira se recusou a ir consigo. E ele ficou lá certo de que estava tudo na normalidade, embora desfalcado da sua companheira, que iria auxiliá-lo na assistência às filhas menores, nas visitas e para que elas pudessem aproveitar esse período de convivência no exterior. Mas ela não foi e, para a surpresa dele, ela começou a dilapidar o patrimônio do casal, o patrimônio próprio dele, porque ele, como bom advogado, ele tinha um escritório de movimento muito bom lá em Manhuaçu, e ele tinha contas bancárias, e a companheira dele começou a mexer nessas contas e a desviar os recursos. Alugou um apartamento em Manhuaçu
E aí o pai do agravante passou a morar na casa do agravante. Muito bem. Chegando de viagem, o agravante se inteirou do acontecido e viu que a sua companheira estava fazendo uso de entorpecente, estava usando a casa para fins pouco normais e havia alugado um apartamento onde morava. O agravante se preparou para ir para morar na sua casa quando foi impedido por uma ordem judicial em que o juiz determinou o seu afastamento do lar conjugal e outras medidas protetivas. O agravante ficou surpreso, porque, na verdade, vige na legislação o princípio de que a pessoa que dá causa por culpa sua a uma situação dessa natureza é que deve se afastar. E ela, a sua companheira, já tinha indicado que o seu propósito era esse de afastar-se, tanto que havia alugado o apartamento que ela dá como endereço oficial dela. Mas o delegado regional avocou para si o inquérito e, na verdade, o filho do delegado trabalha no escritório de advocacia do advogado que conduz a defesa da agravada. O delegado avocou o inquérito e determinou essas medidas, inclusive a mais brutal delas, do afastamento do agravante de sua casa, a casa que era somente sua, porque ele adquiriu anteriormente a convivência com a agravada. Ele comprou a casa e desfrutava da casa sozinho, morava sozinho e acabou se envolvendo no namoro com a sua ex-parceira e foi casar-se no religioso com ela. E mau momento. Só não foi mal porque ele teve com ela duas filhas, que ele cuida e que ele não tem nem condições de deixar que a sua ex-companheira cuide, porque ela usa a casa lá para festejos, para importunar vizinhos, para causar mal-estar na coletividade de Manhuaçu. Mal-estar que ele não consegue nem ver a polícia se aproximar de lá, justamente por isso, porque o filho do delegado regional é advogado ou é estagiário junto ao escritório de advocacia que combate os interesses do agravante em favor da agravada. Aí seria um caso, inclusive, se Vossas Excelências não estiverem acreditando nesse relato que ora se faz, e se faz com prova cabal que existe nos autos aí, atas notariais, reclamações de vizinho, boletim de ocorrência policial. Se Vossas Excelências ainda assim não acreditarem, é de boa medida que se baixe os autos em diligência e Vossas Excelências, com a força que o cargo lhes confere, determine que pessoa isenta verifique lá esses festejos, parece até festejos de gente que mexe com droga, porque o barulho é ensurdecedor e a vizinhança não está aguentando mais essa situação. Então, é por isso que, além de querer voltar para Manhuaçu
onde tem uma advocacia vitoriosa, uma advocacia muito frequentada, além de querer voltar para Manhuaçu, que é a sua terra, o agravante quer receber o que é seu, reaver o que é seu, a sua casa, para poder eventualmente voltar e levar as suas filhas para conviver com a sua família, seu pai, seus parentes que lá se encontram, e possivelmente retornar à sua atividade laborativa como advogado altamente respeitado lá da comarca de Manhuaçu, de onde saiu várias vezes para batalhar na OAB da seccional e na OAB nacional. Ele é um nome vitorioso, um nome realmente de muita credibilidade na advocacia, não só lá de Manhuaçu, mas de todo o país. Tanto que lá em Guarapari, ele tem ainda uma clientela realmente muito boa, uma clientela que só se justifica um advogado que se aporta lá recentemente e que tenha a quantidade de serviço que ele tem. Assim, eu estou certo de que Vossas Excelências analisaram os autos. E analisados os autos, estou certo de que Vossas Excelências haverão de dar um juízo realmente de justiça, não indo na conversa do delegado regional que tem o seu filho entranhado no processo, que tem o seu filho trabalhando no escritório do agravado, do advogado da agravada, que tem o seu filho fazendo todo o expediente para que nada se faça em relação a ela. E é importante que Vossas Excelências também saibam e vejam, examinem essas atas notariais, examinem os boletins de ocorrência, para que possam agir junto ao comando da Polícia Militar, para que quando haja reclamação dos vizinhos sobre a balbúrdia que acontece nessa casa, para que a Polícia Militar lá compareça e acabe com isso, porque não é só a casa do agravante que está sendo vilipendiada, está sendo usada como lugar de festejos, como diria Cristo, como um local em que eles usam para vilipendiar o lar que Altair construiu. Eu estou certo de que Vossas Excelências leram a matéria que está nos autos eletrônicos. Eu estou certo de que Vossas Excelências haverão de dar cobro a essa situação de injustiça, que Vossas Excelências haverão de mandar que o agravante retorne para a sua morada, para a sua residência, porque a agravada tem o seu apartamento no outro bairro. E, por outro lado, o agravante quer deixar bem claro que não pretende se aproximar da sua ex-companheira. Jamais irá se aproximar, jamais irá causar qualquer constrangimento. Mas ele também quer que o seu direito seja reconhecido. Por isso eu quero que Vossas Excelências provejam o recurso e, caso não estejam a par do conteúdo da matéria ainda, que Vossas Excelências possam determinar diligências para completar o juízo. Doutor Chimé, muito obrigado. Está inscrito o doutor Glauco Murad Macedo pelo agravado. Doutor Glauco, Vossa Excelência, a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador relator, Júlio César Gutierrez, excelentíssimo senhor desembargador Vogal Corrêa Camargo, doutor Glauco, senhor desembargador doutor Glauco, Eduardo. Pois não.
Eu não estou ouvindo muito bem. Talvez os demais integrantes da turma julgadora também não estejam. Se Vossa Excelência pudesse aproximar um pouco mais do microfone ou melhorar o áudio, eu estou. Pois não, melhorou o áudio, desembargador. Alô? Melhorou? Melhorou? Sim. Vou falar mais alto, ok? Ok. Excelentíssimo senhor desembargador relator Júlio César Gutierrez, excelentíssimo senhor desembargador vogal Corrêa Camargo, excelentíssimo senhor desembargador vogal Eduardo Brum, uma boa tarde. Lança a mão a vítima do brocardo Narra-me Factum, Dabutibijus, uma vez que não tenha pretensão de falar sobre direito na casa de catedráticos neste assunto. Vamos de forma resumida, então, aos fatos. No final do ano de 2019, a vítima, ora agravada, após um entreveiro com o ora agravante, agressor, foi na comarca de Guarapari, estado do Espírito Santo, jogada para fora de seu veículo, tendo ocorrido algumas lesões. De pronto, a vítima procurou a delegacia de polícia de Guarapari, aonde, diga-se, o delegado regional de Manhuaçu não tem nenhuma influência. E lá em Guarapari foi instaurado um inquérito policial e o juiz de Guarapari, então, concedeu à vítima uma medida protetiva de distanciamento. Em face dessa medida protetiva e próxima à viagem que o casal faria para os Estados Unidos no fim do ano, a vítima não tinha condições psicológicas de acompanhar o marido e ele foi só, convidando um familiar. De lá, dos Estados Unidos, ele determinou que a vítima deixasse sua casa, deixasse sua residência, pois se não estivesse com ele, não estaria com ninguém. É um jargão próprio do agressor, né, de violência doméstica, e nós conhecemos bem isso. Ou fica comigo ou não fica com ninguém. Essas mensagens encaminhadas dos Estados Unidos, tanto para a vítima quanto para familiares, constantes nos autos, dão conta de que o agravante de lá, através dessas ameaças, prometia mal injusto e grave à vítima, dizendo que não necessitaria sequer de chegar ao Brasil para dar cabo às suas ameaças. Eis que, por telefone, ele resolveria, induzindo, e agora já também denunciado pelo promotor de justiça de Manhuaçu, a uma tentativa, né, pelo menos no título de ameaça, de mal injusto e grave, de homicídio. Após o retorno ao Brasil, o agravante, a princípio, tentou se restabelecer em Manhuaçu, mas a agravada não permitiu, uma vez que ela não quis deixar a sua residência e acionou a polícia militar. O agravante, para evitar ser intimado pelos oficiais de justiça de Manhuaçu da medida protetiva de Guarapari, portanto, foi para sua casa de praia, em Guarapari, aonde esquivou-se de tais intimações. Novas mensagens foram remetidas e, desta vez, a agravante também pleiteou a medida protetiva na comarca de Manhuaçu, sendo deferida pelo juiz da vara da mulher, da vara da família, da vara da violência doméstica, melhor dizendo, me desculpem, porque agora criou essa vara específica, doutor Alexandre, né, sendo deferida também em Manhuaçu mais uma medida protetiva. Ou seja, ele acumula duas medidas protetivas, uma no estado do Espírito Santo e uma no estado de Minas Gerais. Após esta defesa, né, por parte da agravada, ele, de forma subretícia e utilizando, né, dos subterfúgios que sabe muito bem usar, ele entrou com uma ação própria, civil, na comarca de Guarapari. Eis que lá ainda não é tão bem conhecido como aqui, em Manhuaçu. E lá em Guarapari, ele liminarmente conseguiu o bloqueio das contas da agravada. Então, ele conseguiu a primeira violência, né, que seria a violência patrimonial após a violência física.
Com esse bloqueio das contas, ele viu uma forma de fazer com que ela se dobrasse e voltasse a ele. Ela foi firme e não quis, porque essas agressões elas já vêm de data antiga, desde o ano de 2012, sendo em 2015 também registrada a medida protetiva. Após isso, para tirá-la da sua residência, ele simulou um contrato com o próprio pai, dizendo que ele alugava a casa para o pai. E o pai, com a polícia militar, foi até a casa tentar retirar a agravada sob a alegação de que ela estaria, pasme, excelência, invadindo o domicílio. Ela estaria invadindo o próprio domicílio. Um contrato simulado que, inclusive, também está já em curso, em inquérito policial por denunciação caluniosa, eis que ele usou da polícia militar para tentar retirá-la de sua casa. Diante dessa nova investida, o juiz de Manhuaçu ampliou as medidas protetivas, também para a família do agravante, dizendo que também a família não poderia mais chegar perto dela, e aí, sim, concedeu o retorno da agravada para a sua residência, como uma forma de demonstrar que não admitiria uma fraude como essa. Após todas essas investidas, o agravante trava uma luta civil, que eu não sei declinar exatamente qual é o andamento próprio, mas o que me foi relatado é que eles já estão no STJ discutindo competência, onde ele diz que a competência é do Espírito Santo. Ele quer que o processo vá para o Espírito Santo. E aqui ele quer a casa. Ou seja, ele não quer a casa, ele não quer o processo, ele não quer nada. Ele quer fazer o que todo e qualquer agressor de violência doméstica faz. Ele quer destruir a vítima. Ele quer moralmente atacá-la, igual já foi atacado, que Vossas Excelências bem repararam. Ela não mexe com drogas. Existe nestes autos um laudo toxicológico que ela mesma fez, mostrando que ela não fez uso de drogas nos últimos 12 meses, que é o máximo que esse laudo pode alcançar. Diante disso, Excelências, o que se deixa consignado antes que o tempo aqui se estoure é o seguinte: trata-se de uma pessoa contumaz em crimes, é uma pessoa que nós tivemos o cuidado de juntar os seus antecedentes criminais que estão presentes, que já respondeu a mais de 50 processos criminais, dentre eles, pelo menos duas das últimas, melhor dizendo, companheiras também foram beneficiadas com medidas protetivas, tá? Uma que se chama Márcia, e estão aí no processo, inclusive, os números dessas medidas protetivas. Todas, ele foi condenado, mas se valeu, e de uma forma legítima, não se pode dizer isso, do Instituto da Prescrição. Este cidadão que hoje é o agravante, ele é o sinônimo da impunidade do processo penal brasileiro. Ele responde por estelionato, furto, apropriação indébita, crimes contra as mulheres, e em todas ele consegue se safar pelo Instituto da Prescrição, contratando grandes escritórios de advocacia e difamando, por vezes, as vítimas. Portanto, Excelências, esse agravo não pode prosperar. É o que se deixa consignado, sob pena de se legitimar uma fraude. Muito obrigado pela atenção e me desculpe pelos excessos. Muito obrigado, doutor Glauco. Eu tenho um voto escrito. Não é um voto extenso, mas eu peço vênia para ler tão somente a parte da ementa, que resume o inteiro teor do voto. Agravo de instrumento. Intempestividade, inocorrência. Mérito. Medidas protetivas deferidas. Violência doméstica. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Palavra da suposta vítima. Direito. Com relação às medidas protetivas, eu estou mantendo todas tal qual foram aplicadas em primeiro grau. Com relação ao direito de propriedade, no que diz respeito ao apartamento, essa matéria, entendo eu, afeta ao juízo cível. Não se discute, neste momento, a propriedade, a posse do imóvel. O que se discute nestes autos é a integridade física e mental da suposta vítima, tudo em teoria. Então, propriedades do imóvel não se discute nesta arena, razão pela qual eu estou negando provimento ao agravo, dando por sua tempestividade, dizendo que são válidas medidas protetivas, e diante das circunstâncias do delito, do suposto delito, há de ser
de se privilegiar a palavra da suposta vítima, não se podendo exigir a presença de forte lastro probatório para respaldar a análise do pedido de medidas protetivas. A resolução de litígio civil ligada a questões de família e partilhas de bem não se coaduna com a esfera de proteção das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Assim, com a devida vênia aos entendimento em contrário, estou rejeitando a preliminar de intempestividade e, no mérito, negando provimento ao recurso. Como voto eminente desembargador Correia Camargo. Senhor presidente, eu peço vistas. Desembargador Eduardo Brum aguarda? Sim, senhor presidente. Eu aguardo. Resultado provisório do julgamento. Após o relator rejeitar preliminar e negar provimento ao agravo de instrumento, pediu vista o primeiro vogal. Proferiram sustentação oral os eminentes advogados, Dr. Ximenes Carneiro e Dr. Glauco Macedo, respectivamente, pelo agravante e pela agravada. Boa tarde. Assim, indago, um momento só, doutores, indago aos senhores advogados, Dr. Glauco e Dr. Ximenes, se a continuidade desse julgamento pode dar de forma virtual, vez que já foram proferidas as sustentações orais, já há voto proferido, ou se insistem que seja recolocado em sessão de videoconferência. Senhor presidente, no meu caso, já está presente aqui o doutor Altair. Eu dependo de Sua Excelência concordar ou não com. Está de acordo, doutor Altair? Doutor Ximenes, sim, estou de acordo, já que as sustentações orais já foram proferidas, e não sei se ainda é cabível suscitar a questão de ordem, tendo em vista que já há uma decisão do STJ determinando que a competência é Guarapari. Já houve a decisão que não foi informado na sustentação do colega. E também que há nos autos um boletim de ocorrência com data anterior ao boletim que gerou a denunciação caluniosa de agressão e que deveria ser considerada para demonstrar que houve uma violência contra um idoso, que não foi considerado em momento algum, que era o idoso que morava no imóvel. Entendo. Doutor Altair, entendo perfeitamente, mas infelizmente já foi proclamado o resultado ainda parcial. A indagação neste momento é tão somente sobre a possibilidade, caso Vossa Excelência eventualmente concorde, né, e o doutor Glauco também, que ainda não se manifestou, sobre a possibilidade de inserirmos já em pauta virtual. Eu concordo. E com relação à questão de ordem do julgamento no STJ, vindo aos autos, nós evidentemente tomaremos as medidas judiciais cabíveis, né? Perfeito, senhor. Doutor, Desembargador relator, a agravada não se opõe ao julgamento virtual. Perfeito. Então, o resultado do julgamento, após o pedido de vista, foi reconhecido a possibilidade de inclusão em pauta virtual para a próxima sessão. Muito obrigado, senhores. Doutor, boa tarde, doutor, senhor procurador de justiça, doutor Sarabando, que só nesta oportunidade tenho a chance